Olá, que a graça, a paz, a misericórdia e a bondade do Senhor estejam com você e com sua família. Quero convidar você para juntos refletirmos acerca da palavra do Senhor, sobre um tema que quase nunca vemos ninguém falar, pregador ou palestrante, a questão espiritual no seio de nossas casas. Fique comigo e vamos aprender juntos do Espírito Santo, em nome de Jesus. O texto que vamos ler se encontra no livro de Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 22 até o verso 12 do capítulo 6. Nós vamos ler um texto grande. Você precisa ter disciplina, paciência. Eu gostaria que você chamasse todos da sua casa, os filhos e os pais, para que possamos juntos nos assentar e nos inclinar, porque Deus tem algo para falar conosco. Nesses dias que estamos em confinamento, eu tenho buscado o Senhor, um discernimento que eu tive da parte de Deus é que o tempo da igreja nessa terra está finalizando. É preciso que nós possamos restaurar a casa, que é a habitação do Espírito Santo. Você e eu somos casa de Deus. Aqueles que receberam Jesus se tornaram templo do Espírito Santo. É tempo de restaurar esse templo. Tempo de restaurar a nossa comunhão em casa, no lar. Você e eu temos responsabilidades para com a nossa casa e nós vamos prestar contas com Deus. Então, eu tenho percebido nesses dias que o Senhor tem dado tempo para que nós possamos restaurar o nosso relacionamento familiar. Marido, esposa, filhos, pais com os filhos. E depois nós teremos um tempo em que possivelmente vamos voltar a reunir. Estaremos de novo na igreja, com a nossa comunhão sendo desfrutada. Mas é só por um pouco de tempo. E Jesus está às portas. É tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor. As pessoas me perguntam: Marcos, você vai para a igreja orar quando? Quero ir também. Marcos, que dia que vocês vão gravar o culto? Eu quero ir também. Marcos, eu quero orar. Várias pessoas. O Senhor tem levado as pessoas a orar. Se você não tem feito isso, é tempo de você fazer, para que Deus restaure a sua vida, restaure a sua casa e restaure a igreja. Vamos ler? Efésios capítulo 5, verso 22. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu.
e que para com Ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pai, eu oro para que o Senhor possa trazer às nossas vidas o quebrantamento necessário, quebra a força do nosso orgulho, para que possamos ouvir o que Tu tens a falar conosco hoje. Que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus pedimos e Te agradecemos. Amém. Esse texto que lemos e que embasa a nossa reflexão, a nossa meditação de hoje, está fundado na inteligência de dois pilares. A do verso 32 do capítulo 5, que diz que grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Por esse pilar, pelo fundamento desse pilar, eu quero que você entenda, em primeiro lugar, antes de começarmos a conversar, que a sua casa e o seu casamento representam nada menos, nada mais, guardadas as devidas proporções, o reino de Deus, o casamento entre Jesus e a igreja que nós estamos aguardando. Você e eu fazemos parte da igreja que estará com o Senhor para sempre, eternamente. E a sua casa e a minha casa representam esse casamento entre Jesus e a igreja. Você tem essa responsabilidade. O segundo pilar em que está embasada essa reflexão se encontra no capítulo 6, no verso 12, que diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os inimigos espirituais. Ou seja, quanto mais rápido você e eu entendemos que nós desempenhamos um papel e que o mundo espiritual está de forma poderosa influenciando as nossas vidas no lar, nós teremos mais possibilidade de obtermos vitória na missão. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 17, que assim como o ferro afia o ferro, assim é o homem ao seu companheiro. O que é isso? Quando fala de afiar, ela não está falando de amolar. Amolar é simplesmente fazer com que a lâmina, o fio de corte, seja colocado no lugar, seja ajeitado, pôr no lugar o fio que já está lá. Afiar não, afiar é tirar o que não presta, aquela crosta que impede de fazer a lâmina e colocar outro fio na lâmina. Então é preciso tirar pedaços. O relacionamento de casamento é assim. Pedaços que não prestam, não servem, já não mais amolam, já não servem mais para nós. Coisas que não vão ter condições de ajudar, de sustentar, de ser úteis no nosso casamento, devem ser deixadas para lá. Velhas memórias, velhas falhas, velhos pecados que já foram perdoados, devem ser esquecidos e não mais comentados. Assim deve ser a vida no lar. Essa é a nossa responsabilidade. Assim como o ferro afia o ferro, também o homem é o seu companheiro. Às vezes nós queremos achar que o outro é muito duro conosco, mas nós também às vezes somos muito duros com ele. E o ferro afia o outro ferro, para que nós possamos estar amolados. Deus usa isso, sabia disso? A palavra de Deus diz que quem encontra uma esposa encontra o favor do Senhor. Sabe quando isso começou? Lá no Éden. Quando Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora, uma ajudadora. Isso estabelece a missão da mulher, estabelece a companheira do homem. Você encontrou o favor do Senhor. Você, homem, e você, mulher, tem uma responsabilidade para com Deus. A palavra de Deus não é machista. O apóstolo Paulo não era machista. Deus não é machista. O inspirador da palavra, o Espírito Santo, não é machista. Quando a palavra de Deus fala com você, mulher, que o homem é o cabeça da mulher e a mulher deve ser submissa ao marido, isso é uma responsabilidade de representar a igreja e reconhecer no homem a missão que o Senhor tem para ele. Quando você disse sim para ele, até mesmo antes do casamento, quando você disse sim, você disse que se submetia à missão, aos projetos, aos planos daquele homem. E agora você não vai poder vir com aquelas ideias de empoderamento feminino. Isso não cabe na sua casa.
A submissão é isso. O Senhor Jesus resolveu o problema das mulheres. No livro de Mateus nós vemos de uma forma muito clara, quando os homens chegam para Jesus e dizem: Senhor, como fica a questão do divórcio? É lícito dar carta de divórcio? O Senhor Jesus disse: não, eu não admito que seja feito isso. Ah, mas e Moisés? Com Moisés era assim, comigo não é assim. A lei de Moisés perdurou até Jesus. O que Jesus fala é o seguinte: vocês podem eu até admito o divórcio no caso de relação sexual ilícita, mas isso é só por um motivo: por causa da beleza dos vossos corações. Vocês não têm condições de não levar mais em conta. Vocês vão ter dificuldade. Então, nesse caso aí sim, a palavra de Deus fala que há uma possibilidade. Mas mesmo assim, colocando esse peso nas costas do ser humano, por causa da dureza dos vossos corações. Sabe? Nós temos que nos esforçar para agradar mais ao Senhor, em todas as coisas, inclusive nas nossas casas, de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado e não envergonhado. De uma forma que o reino de Deus esteja na nossa casa com toda a liberdade, não acanhado. Jesus resolve o problema das mulheres e mais à frente das crianças. Quando as crianças são retiradas, as pessoas tiram a criança de cima de Jesus, de cima do mestre. Ele diz: não, deixa vir as minhas crianças, porque se vocês não perceberam, se vocês não sabem, é delas que eu consigo tirar o louvor. O perfeito louvor, quem não fizer como elas, não pode ver o reino de Deus. Então o Senhor resolve o problema das mulheres que eram colocadas quase que como capachos. O Senhor Jesus resolve esse problema igualando a mulher, e resolve também o problema das crianças, que também não eram tidas como gente, como pessoas, não eram nem contadas na numeração do povo. O Senhor Jesus, ele olha para essas questões, as questões sociais até. Então você precisa entender, mulher, que a sua submissão não é abaixar até se colocar no nível do capacho, não é isso. O seu papel é reconhecer o projeto, o plano, a missão de Deus na vida do seu marido. Quando você disse sim para ele, você disse sim para esse projeto. Eu me encaixo, eu me enquadro, eu vou me amoldar aos planos de Deus para a sua vida, aos seus planos de vida, aos seus projetos, de talvez pastorear numa igreja longe, talvez viver de missões, talvez mudar daqui lá para longe. Você se submete a isso. Esse é o papel da esposa, é não puxar para um lado, puxar para o outro. Eu também trabalho, eu que mando, eu também pago. Não. Isso não cabe nas nossas casas. Não é isso que Jesus quis dizer. Essa submissão aqui eu reconheço, eu me submeto, eu entro debaixo da mesma missão. Eu quero orar por você, porque você tem um papel para desempenhar. Você, mulher, representa a noiva de Cristo. Você tem uma resposta a dar ao Senhor a respeito do seu papel no lar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu olho para Abigail, a mulher de Nabal, e vejo uma mulher extremamente sábia, quase que ela consegue restaurar, proteger seu marido. Seu marido, por outro lado, um cara endurecido, um cara muito bruto e que só pensava nas coisas materiais, nos seus celeiros, naquilo que ele juntava, naquilo que ele ganhava. Quando chega o rei Davi, fala, manda alguém falar: peça a Nabal que nos mande alimentos a ele e a sua tropa. E Nabal fala: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Eu não tenho que dar nada para ele, porque é meu. Aí Davi chama os seus homens e fala: prepare as espadas, porque nós vamos matar, arrasar com Nabal. Mas a mulher de Nabal, uma excelente gerente, aquela que sabia edificar a sua casa com sabedoria, providencia presentes para o rei Davi com seus homens de alimentos e encaminha para eles. Isso aplacou a ira de Davi e de seus homens. Mas quando Nabal fica sabendo que a sua mulher fez isso, ele fica tão nervoso, seu coração era tão colocado nas coisas materiais, que ele tem um mal súbito e morre. Ele morre de repente, porque seu coração não estava na sua esposa, não estava na sua casa. A Bíblia nem fala se eles tinham filhos, mas a Bíblia fala que ele morreu ali, porque o seu amor era para as coisas materiais. Mas aquela mulher sabia edificar a sua casa, e ela foi se tornar esposa do rei Davi. Que você seja uma mulher sábia, para que Deus olhe para você e te socorra, mesmo nesse momento de dificuldade,
talvez no momento de dureza do coração do marido, seja submissa, sabe? Se amolde, aceite, se submeta aos planos de Deus, aos projetos desse marido, desde que não sejam contra a vontade de Deus, contra a lei, sabe? Se submeta. Coloque diante de Deus a sua casa, a sua vida. Peça ao Senhor que te dê o quebrantamento necessário para não trazer à tona aqueles pedaços que já não fazem mais nada de útil para a sua família, para a sua casa, para o seu relacionamento. Peça a Deus para te ajudar a esquecer, não levar em consideração, olhar daqui para frente, esquecendo as coisas que para trás ficam, como disse o apóstolo Paulo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você, mulher, e também o marido, vocês não têm condições de levar esse casamento se não colocar o alvo em Jesus Cristo. O foco tem que ser Jesus. Eu vejo uma grande dificuldade nos casamentos porque os padres, os pastores não falam a verdade. Eles colocam o amor como um sentimento de mão dupla, de via dupla, né? Você vai amar, mas você vai ser amado. Não é para pensar assim. Esse amor é para ser praticado, independente de sentimento, independente de esperar do outro alguma coisa. Só assim vocês vão conseguir levar esse casamento. Você, esposa, precisa aprender, pedir ao Senhor me ajuda. Eu quero cumprir meu papel de esposa, assim como a igreja do Senhor Jesus cumpre o seu papel de noiva. Você precisa disso. Peça ao Senhor para te ajudar. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco essa mulher, essa esposa nas tuas mãos. Pai Santo, ela quer ser uma esposa que agrade ao Senhor, mesmo que não seja reconhecida em sua casa, muitas vezes sozinha, muitas vezes pelos cantos, sem ser mencionada, lembrada, mas ela cumpre o seu papel de mãe e de esposa. Muitas vezes precisando trabalhar fora para cooperar no lar, Senhor Deus, e ainda cumprindo as responsabilidades, ou às vezes até tão cansada que já não tem nem força mais. Pai Santo, eu peço ao Senhor o renovo necessário, fortalecimento, principalmente espiritual, para que essa esposa entenda que o Senhor tem um plano na vida dela e que ela tem um papel a desempenhar e depois dar resposta ao Senhor. Seja com ela, que ela entenda o papel da submissão, Pai Santo, e de que o Senhor está com ela nisso. É o Senhor que exige, sejam sujeitas aos seus maridos. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. A palavra de Deus fala também para você, marido, e para mim. Nós temos uma responsabilidade de representar Jesus, o cabeça da igreja, aquele que deixou a sua glória e a sua honra para servir a igreja. Esse é o entendimento que você e eu temos que ter. A questão espiritual que envolve isso é muito forte. O marido tem que parar de ficar esperando que o seu amor seja correspondido, que a mulher se submeta, que traga o sapato, que traga o café, que lave os seus pés. Você precisa parar com isso. O que a Bíblia fala Jesus deixou a sua glória. Isso está descrito no livro de Filipenses. E você e eu devemos amar a nossa esposa de uma forma que possa exemplificar Jesus Cristo. Jesus deixou a sua glória e veio entregar a sua vida. Qual é o seu e o meu papel? Entregar a nossa vida às nossas esposas. E se iguala as coisas. E se iguala. Você não tem que ser maior. Sua esposa se submete. Você ama a sua esposa. E se iguala as coisas. Você ama a ponto de entregar a sua vida e de servir a ela. Você e eu temos que aprender isso. É necessário que o Espírito Santo quebre a força do nosso orgulho, todo aquele entendimento errado que muitas vezes vemos em cerimônias de casamento, até igrejas evangélicas, de que nós não podemos nos anular, de que nós temos que esperar também algo em troca. Não, você e eu temos que amar. O que a Bíblia ordena amem suas mulheres. Esse é o meu e o seu papel. O nosso problema é que muitas vezes nós ainda estamos presos a coisas do passado, a coisas que vimos os homens fazerem, nossos pais às vezes. Graças a Deus não é o caso do meu pai, mas muitas vezes nós, meu pai foi assim, meu pai tinha várias mulheres, meu pai mandava e ela tinha que obedecer. Não, irmão, não é assim que tem que ser.
Você precisa sentir o abraço da sua esposa e abraçá-la. Você precisa sentir o cheiro dos seus filhos. Eu batia na mesa e gritava que eu que mandava lá em casa, até o dia que o Senhor permitiu que eu caísse doente, emocionalmente abalado, com tantos problemas dessa vida, como eu vi que eu precisava da minha esposa para eu me sustentar, para eu me fortalecer, o cheiro dos meus filhos. Eu vi que eu não mandava nada, eu estava ali para servir, eu estou ali para servir minha família, servir minha esposa, assim como Jesus veio servir. Esse é o meu e o seu papel. Você precisa parar urgentemente de comparar a sua esposa na sua mente com modelo de televisão, que não existe. Esse tipo de gente não são padrão para nós. Você precisa urgentemente parar de observar seu colega de trabalho. Você precisa parar de fazer isso urgente, porque Deus vai te cobrar isso. Você precisa que a sua família decole, você tem que cumprir o seu papel. Você precisa pastorear a sua casa e prestar contas a Deus. Eu quero orar por você. Querido, eu coloco em suas mãos a vida desse meu irmão em Cristo. Esse servo do Senhor que vive numa luta tão difícil. É tão difícil a jornada diária, a concorrência, passando os confrontamentos durante o dia, durante o trabalho, às vezes quem trabalha à noite, confrontamentos, perigos, risco de vida. Pai Santo, e às vezes chega em casa, dá de cara com incompreensões. Pai Santo, mas foi assim com Jesus. Ele não veio esperar de nós alguma coisa. A palavra de Deus diz que Ele deixou a sua glória e veio amar incondicionalmente. Um amor que nunca se viu igual. E a palavra de Deus diz que nós devemos amar nossas esposas. Fala que nós devemos amar como Cristo amou a igreja. O marido é o cabeça, sim, mas o papel do cabeça é entregar a sua vida. Foi isso que Jesus fez. Mas a Bíblia disse sobre Jesus que quando eu for levantado, disse o Senhor acerca de Jesus, a todos atrairei a mim. Aleluia! Ajuda esse marido a entender que ele precisa também se submeter ao senhorio do Senhor, para que, ainda que ele seja um chefe humilde, um líder, Pai Santo, compreensivo, Pai Santo, e não seja reconhecido, não seja incompreendido pela esposa, pelos filhos, mas em um certo momento, o Senhor vai honrar esse homem, vai ajudar ele a prosperar, a ter vitória na vida profissional, na vida emocional, em todas as áreas, na vida espiritual principalmente, e as pessoas vão ver, e sua esposa, seus filhos vão ver que o Senhor está com esse homem, e vão reconhecer o poder e a autoridade do Senhor delegado na vida desse pai, desse marido. Ajuda esse homem a reconhecer isso, a baixar para o Senhor, a baixar para o reino de Deus, a querer o reino de Deus na casa dele. Ajuda-nos a cumprirmos nosso papel, em nome de Jesus. Tira a imoralidade da mente desse pai, desse marido, esse negócio de querer submeter a mulher, a esposa, as fantasias que ele ouviu falar, que ele viu. Pai Santo, em nome de Jesus, liberta o povo, liberta os pais, liberta os maridos. O Senhor quer uma igreja santa e limpa. O Senhor veio nos limpar. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Quero falar agora para os filhos. A Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos seus pais. Está no livro de Efésios, capítulo 6, capítulo 6, verso 1. Os filhos devem obedecer aos pais porque isso é justo. Deus é justo. Ele exige você como filho, criança, adolescente. Você precisa entender. Você tem que obedecer seu pai. Seja jovem, seja adulto, seja que fase for. Você está na casa dos seus pais, você tem que obedecer seus pais. A Bíblia diz que o Deus justo exige isso porque isso é justo. E mais ainda, você não deve só obedecer, você deve também honrar. O que é honrar? É fazer com que seu pai e sua mãe se sintam honrados com as suas ações de submissão, de humildade. Você precisa aprender a se humilhar na presença do seu pai e da sua mãe. Isso não é tão difícil, isso é simples. Peça ao Senhor graça para isso, para que você obedeça e honre. A obediência é porque é justo, é ato de justiça. E honrar seu pai e sua mãe, para que você vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Isso está em Êxodo capítulo 20, verso 12. O texto de Efésios está repetindo o que está no livro de Êxodo 20, 12. E diz aqui
que é o primeiro mandamento, no qual está inserida uma promessa, para que você vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Todos nós conhecemos pessoas que se deram mal, que morreram muito cedo, desobedientes, aventureiros, não ouvem pai, não ouvem mãe, não ouvem conselhos, como foi Roboão, né? Filho de Salomão. O que ele fez? Ele ouviu os seus companheiros. Após receber o conselho dos anciãos acerca do tributo, que pediram para diminuir a carga de tributo no reino de Israel, o que ele fez? Após ouvir o conselho dos anciãos, que era para diminuir, atender o povo, ele foi ouvir os seus colegas de faculdade, de escola, de infância. Eles falam: pesa a mão, fala que se seu pai castigou a ele, você vai castigar eles com escorpião. E ele atendeu os seus colegas, e o reino dividiu. Que tristeza para Israel, um reino dividido, porque aquele filho agora já não honrava a memória do seu pai, e nem aos anciãos. Os anciãos representavam os pais dele, os conselheiros. Você, filho, precisa aprender a ouvir os seus pais, honrar seu pai, honrar sua mãe, respeitar seus avós. Não tem essa conversa de achar que eles são caducos, que eles estão já ultrapassados. Não existe isso para Deus. Deus exige de você como filho uma conduta de obediência e de honradez. Você precisa parar de dizer, de achar que sabe tudo. Você precisa se submeter. Eu quero orar por você. Pai querido, oro para esse filho, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, mas ele é um filho. Ele precisa aprender a obedecer seus pais. Ele precisa aprender a honrar seus pais. Obedecer, porque isso é um ato de justiça exigido do Deus que é justo. E honrar, porque isso vai dar a ele o direito de receber uma promessa que o Senhor fez. Vida longa sobre a terra. E tudo vai dar certo para ele. Pai querido, nós cremos no Teu poder. Ajuda esse filho, porque ele também é combatido por mísseis de provocações que atingem seus hormônios, sua mente. Mas a Bíblia diz que é bom que o jovem tenha domínio sobre os desejos da sua mocidade. Pai Santo, seja com esse filho, que ele obedeça e honre seus pais, os seus avós, os mais velhos, os anciãos, que ele reconheça, Pai. E eles precisam honrar aqueles que um dia também foram jovens e aprenderam com a vida, sofreram, estão calejados, mas estão experientes, coisas que os jovens não têm ainda plenamente. Ajuda esse jovem, esse filho a se entregar ao Senhor, ser um filho obediente, principalmente ao Senhor, e a cumprir o seu papel de filhos em suas casas, o papel espiritual do filho, que tem os pais, reconhecem nos pais a autoridade de Deus. Os pais representam Deus para os filhos. Em nome de Jesus, eu peço, livra esse filho, Pai, de marcas da vida, marcas dolorosas da vida. Livra-o, Pai. Livra-os de serem enrolados por pessoas que se dizem namorados, que gostam e depois marcam eles para sempre. Livra-os, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço e te agradeço. Amém e amém. A Bíblia tem uma palavra também para os pais. Os pais não devem provocar a ira aos seus filhos. Eu li um livro que se chama Pastoreando o Coração da Criança. Esse livro, o entendimento desse livro leva-nos a ver que os pais do passado, eles exigiam a obediência e eles pesavam as mãos, né? Tinha pais que pisavam no pescoço de filhos, exigia submissão na base do couro, na base da força, para que as pessoas vissem que seus filhos o obedeciam. Assim eles evitavam a vergonha de serem enfrentados por seus filhos na frente das pessoas, e faziam os filhos obedecerem pelo medo. Mas o que a palavra de Deus diz é que a vara deve ser utilizada para que o coração da criança não se endureça, não seja rebelde. A Bíblia fala que os pais devem disciplinar os filhos, com certeza, não deve afastar a vara, a disciplina, os ensinamentos, castigos. Mas a Bíblia fala que você e eu não podemos irar nossos filhos, provocá-los a ira. Palavras que são ditas que marcam, coisas que são feitas que marcam, pais que deixam os filhos os virem discutindo bravamente com a esposa. Isso não é bom, isso não traz coisas boas para a família.
Você precisa, como pai, como mãe, cumprir o papel de Deus na vida dos seus filhos, da sua casa. Você é mãe, você é pai. Ah, mas meu marido não arca. Você arca. Que você arque com essa responsabilidade diante de Deus, de pastorear os corações dos seus filhos. Ah, mas já são grandes. Se estão debaixo da sua casa, do seu teto, você é responsável por eles. Eles precisam se submeter. E você precisa pastoreá-los, guiá-los, ensiná-los, livrá-los. É o seu papel como pai. E você precisa, como pai, como mãe, prestar contas a Deus desse pastoreio de seus filhos. Sua casa não pode mais ser um lugar onde a contenda, a discussão, a gritaria, o mau testemunho prevalecem. Sua casa representa o reino de Deus na terra. Você, sua esposa, seus filhos precisam honrar a Deus. Vocês, como pais, precisam cumprir esse papel. Não dá mais para levar a nossa vida em casa como uma casa onde nós vamos levando dia após dia de qualquer jeito. Sabe, vamos à igreja, cumprimos obrigações, a igreja é uma obrigação, ir ao culto é uma obrigação, o sítio, a casa, o passeio, o almoço em família, tudo isso não passa de obrigação. Essas coisas têm que ser prazer na nossa vida. É preciso que o Espírito Santo restaure em nós o prazer desses momentos, o cheiro do filho, sabe? Você precisa aprender a parar para ouvir seus filhos, e tem coisas importantíssimas para te falar. Você, como pai, precisa entender que os seus amigos, seus colegas que estão em contato com você nas redes sociais, eles ficam em segundo, terceiro, quarto plano. Fica levando celular para a mesa do almoço, celular para o banheiro. Quem nunca, né? Celular, resolver isso no banheiro, já mata 2 coelhos com uma tacada. Não. Apenas dar bom exemplo para os seus filhos. Às vezes o pai quer ficar o tempo todo no celular, na rede social, e quando o filho pega o computador, não, filho, peraí, não pode. Te vê o tempo todo assim. Não confunda seus filhos ensinando algo que você não pratica. Não queira que seu filho não ande por um caminho que você andou. Até ele chegar no ponto de entender, nossa Deus, meu pai trilhou o caminho errado, já vai ter tido muito sofrimento, muito peso nas costas para voltar para o caminho correto. E vocês são responsáveis por isso, pai e mãe. Vocês são responsáveis espirituais pelos seus filhos. Não é à toa que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho, estejam com eles caminhando, ensinando a palavra de Deus de dia, de noite, quando sentar, quando deitar, quando for alimentar. Ensina a palavra de Deus o tempo todo. Toda hora tem um motivo para ensinar a palavra de Deus para os filhos. Toda hora. É uma coisa que vê no jornal, é uma coisa que você vê na televisão, em situações da vida. Sempre tem alguma coisa para você puxar o gancho. Não tenha preguiça de disciplinar e nem medo. O Senhor te dá essa autoridade de pai e de mãe, de pastorear os corações dos filhos. Não tenha medo disso. Tenha medo de depois prestar conta para Deus, de não ter feito a coisa do jeito que Ele esperava. Eu quero orar por você, pai e mãe, para que o Senhor te ajude, para que o Senhor me ajude, para que possamos cumprir esse papel espiritual na vida de nossos filhos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós muitas vezes somos inexperientes como pais. Situações que nos pegam pela primeira vez e nós às vezes não sabemos o que fazer. Mas nós precisamos do Senhor, reconhecemos a nossa necessidade de que o Senhor nos ajude, nos auxilie, nos direcione, nos comande, nos dê a palavra de comando, de direção no papel do pastoreio dos corações dos nossos filhos. Pai Santo, seja conosco para que possamos agir com eles de uma forma que eles reconheçam o senhorio do Senhor na vida deles. E que eles devem temor ao Senhor. A nossa conduta para com os nossos filhos deve ser aquela que nos ensina a terem temor do Senhor. Nos ajude a entendermos a questão espiritual dentro das nossas casas. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Existem mais 2 apontamentos no livro de Efésios que envolvem as nossas ações e reações e a vida cotidiana. Agora ele vai falar para os servos e para os patrões. Aos servos, que eles ajam de uma forma, trabalhem de uma forma que honre ao Senhor. Ou seja, tudo que você fizer com o seu patrão, as suas obrigações devem ser feitas para honrar o Senhor. E a Bíblia diz uma coisa importantíssima:
E aquele que faz somente aquilo que lhe pedem, que lhe mandam, é um servo considerado inútil. Deus considera você e eu assim, inúteis, se nós só fazemos o que nos mandam. Nós temos que ser mais do que um feijão com arroz, como empregados, como servos. Nós temos essa responsabilidade para prestar contas a Deus. E também a Bíblia fala sobre os patrões, os senhores. Você deve tratar os seus servos como Deus trata os servos dele. Não fazendo acepção de pessoas, não tem o melhor. Mas eu prefiro favorecer esse servo porque eu vejo mais futuro nele. Não. A Bíblia fala que Deus faz o sol nascer sobre os bons e os maus. A Bíblia fala que nunca vai faltar as estações de tempo frio, calor, chuva, sol, inverno, verão, outono, primavera. Nunca vão faltar essas estações sobre os bons e sobre os maus. Deus favorece os bons e os maus, os bons servos e os maus servos. E você também como empregador. Eu sei que é difícil, a carga tributária é muito difícil, mas você tem que honrar seu empregado. Digno é o trabalhador do seu salário. Você tem que agir com seus empregados de forma que honre o Senhor. E o empregado deve agir com seu patrão de forma que honre o Senhor. Eu quero orar por você. Pai Santo, eu coloco nas tuas mãos esse filho do Senhor que é empregado e tem tido dificuldade, talvez até de arrumar emprego, ou talvez até de honrar seu patrão, porque ele é perseguido, mas ele precisa entender que tudo que ele faz é para honrar o Senhor. Tem muito tempo que existe essa queda de braço entre empregado e patrão aqui no Brasil. Pai Santo, e a coisa é difícil para os dois. Mas é preciso que o servo entenda que ele faz para servir o Senhor. Ainda que todos falem que ele é um servo que faz mais do que precisa, que ele é um bobão, mas que ele possa fazer o seu trabalho para honrar o Senhor, como quem faz para o Senhor. E esse patrão, meu Pai, às vezes tem tido dificuldade para honrar com os compromissos tributários e com as cargas trabalhistas. Eu coloco em tuas mãos e peço ao Senhor que dê condições de tocar a sua empresa, mas que lhe honre os seus empregados, como o Senhor trata os seus servos, os teus servos, que esse patrão trate os seus empregados de forma que agrade ao Senhor. Que misericórdia, Pai. Queremos também falar com o Senhor acerca da dificuldade de emprego no Brasil. Toma os nossos governantes em tuas mãos, os líderes dessa nação, toma em tuas mãos. Pai Santo, por favor, manda um socorro nessa área, para que hajam mais empregos, mais pessoas qualificadas, que os pais de família sejam empregados abençoados e abençoadores, e que os patrões sejam também abençoados e abençoadores. Tem misericórdia, Pai, que os teus filhos dêem um bom testemunho. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, finalizando, eu disse que a nossa reflexão está embasada em dois pilares. O verso 32 do capítulo 5 de Efésios, que fala: grande é esse mistério, digo porém acerca de Cristo e da igreja. Você precisa entender urgentemente o seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com o seu cônjuge é um exemplo acerca do casamento que está para acontecer entre a igreja e Jesus, o noivo, o cordeiro, as bodas do cordeiro. Em Colossenses capítulo 2, no verso 17, nós temos um texto que fala que as coisas que nós vimos, que foram estabelecidas até Jesus, são a sombra de Cristo. Elas apenas servem para simbolizar Cristo, o reino de Deus. O casamento é assim. O casamento é para simbolizar o casamento de Cristo e a sua igreja, a sua noiva. Por isso que você e eu precisamos desempenhar o nosso papel de forma que honre ao Senhor. E o segundo pilar é a questão espiritual. Quanto mais rápido você e eu entendemos que nós não temos no nosso casamento, no nosso relacionamento familiar, não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra o nosso cônjuge, contra o nosso filho, contra os nossos pais, nós vamos entender o plano espiritual dentro das nossas casas. Porque nós vamos entender que ainda que você esteja sendo provocado pelo seu filho, aquilo vai fazer uma reação que vai ter um reflexo muito grande na vida espiritual.
Ah, mas meu filho fez porque quis, eu vi que não foi diabo, foi ele que quis, mas ainda assim, as coisas que podem brotar ali vão influenciar no mundo espiritual, e o mundo espiritual influencia e muito, dita as regras da nossa vida, a dimensão que Deus está, dita as regras da nossa vida normal, nossa vida humana. O que você precisa entender? Que uma provocação que você sofreu na sua casa, seja do seu cônjuge, seja do seu filho, seja do seu pai, não pode fazer com que as coisas caiam, quebrem tudo. Gritaria, a Bíblia diz que deve fugir de nós toda gritaria. Nós devemos ser pessoas que não dão motivo para escândalo, para grito, gritaria, briga, para vizinho ouvir gritaria na casa da gente. Entenda, as coisas espirituais são fortíssimas na nossa casa. Você não tem que lutar contra o seu marido, você não tem que lutar contra a sua esposa, você não tem que lutar contra o seu pai, você não tem que lutar contra o seu filho. Você tem que guerrear nas regiões celestiais, espirituais. Vai vencer as suas guerras no quarto de oração. Como diz o irmão Salvador, nosso grande amigo, as guerras que ele vence, venceu e tem vencido no seu quarto de joelhos. Aleluia! Aprenda a fazer isso quanto antes, aprenda a levantar quando todos vão dormir e vai para a sala falar com o Senhor. E o seu quarto de oração. Aprenda a sair da sala quando todo mundo está assistindo televisão e vai falar com o Senhor. Mesmo que você está vendo que seus pais não estão fazendo isso, vai fazer você. Sabe, aprenda a fazer uma consagração ao Senhor, um tempo de alguma coisa, um alimento, um jejum, alguma coisa do tipo, para que você possa consagrar ao Senhor em favor da sua casa. Ah, mas eu sou filho. Faz isso que o Senhor vai te honrar e vai te abençoar. Aprenda. Você não tem que lutar contra a carne, contra as pessoas, contra o sangue. Nós não temos que fazer isso. Nós temos que guerrear nas regiões celestiais, aonde os inimigos, os nossos reais inimigos atacam. Os demônios, as hostes infernais atacam. É nesse lugar que nós temos que guerrear. Quanto mais rápido você entender esses dois pilares, seu casamento representa o casamento de Cristo com a igreja. Como disse o apóstolo Paulo, no verso 32 do capítulo 5 de Efésios, e que as coisas espirituais precisam ser levadas a sério, ou seja, nós temos que parar de guerrear entre nós. A Bíblia diz que uma casa que guerreia contra si não pode subsistir, um reino dividido não pode subsistir. Como é que nós vamos sair, atravessar o Jordão, divididos e brigando entre a gente? Não tem condição. Estabeleça a paz do reino de Deus na sua casa. Eu quero orar com vocês. Pai querido, mais uma vez colocamos aqui, queremos finalizar essa reunião, esse tempo de reflexão, entendendo a influência espiritual, a importância de levar a sério a questão espiritual nas nossas casas. Nós temos coisas pelas quais batalhamos nessa terra que precisamos conquistar para a nossa família, para os nossos filhos, para nós mesmos. Mas tudo isso, Pai, está submetido às determinações do mundo espiritual. Pai Santo, a guerra espiritual determina as vitórias na nossa vida física, na nossa dimensão humana. Pai, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, entendimento, submissão ao Teu reino, submissão ao Teu senhorio. Ajuda-nos, porque nossas casas não podem mais ficar dessa forma, divididas e combatendo entre si, cada um para um lado, cada um almoçando num lugar, dividido, desentendendo. Não. Nós precisamos aprender a valorizar as coisas do Senhor, os momentos de união, os momentos de refeição juntos, de passeios. Restaura a paz, restaura a harmonia, restaura o prazer de estarmos juntos. O prazer das folgas de feriado, de estarmos em casa juntos, ainda que não tem como passear, não tem dinheiro, ou estamos em isolamento social, mas a presença do Senhor em nossas casas faz que nós possamos dar valor à coisa que realmente é importante. A presença do Senhor tem que ser honrada nas nossas casas. Por favor, meu Pai, quebra a força do nosso orgulho. Cada um dos integrantes dessa casa precisa entender, Pai Santo, nós temos um compromisso com o Senhor. Quebra a força do nosso orgulho. Ajuda-nos a fazermos a Tua vontade em nossas casas, a aceitarmos a Tua palavra como regra de fé
fé e prática, que esse pai de família precisa entender que ele não está sozinho no mundo, ele tem uma esposa para ele dar resposta, para quem ele deve dar sua vida, ele tem os filhos para pastorear, ele tem, Pai Santo, que honrar as pessoas dentro da sua casa, viver com eles e por eles. E essa esposa precisa entender, porque a missão dela não é tão difícil assim. Se ela perceber o sacrifício de Jesus, o papel da igreja, Pai Santo, ela se submeterá ao senhorio do Senhor. E esses filhos precisam entender que não é tão difícil honrar e obedecer aos pais. Pelo contrário, é o melhor e mais fácil a ser feito, para não ter que arcar com consequências pesadíssimas. Família precisa vencer, essa família não pode mais, Pai Santo, sofrer tanto ataque do inimigo assim. Misericórdia, Senhor. Fortaleça, dê ânimo, dê entendimento, discernimento, submissão ao teu senhorio. É o que eu te peço, é o que pedimos, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te ajude a entender o propósito dele na sua casa e proteja vocês. Cubra-os com o sangue do Cordeiro e os levem a ser vitoriosos nessa terra, em nome de Jesus. O que eu entendo é que nós estaremos novamente nos reunindo aqui, mas nossas famílias precisam ser curadas e restauradas e ser colocadas como um lugar de adoração a Deus e de habitação de Deus, onde o reino dele está estabelecido. Daqui a um tempo estaremos reunidos, glorificando ao Senhor, colhendo as suas bênçãos da reunião, da união, né? Mas brevemente o Senhor nos recolherá, estaremos com Ele, a igreja, o casamento, as bodas do Cordeiro, estaremos com Ele para sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te dê dias de muita alegria e paz nessa terra, em nome de Jesus. Amém.